Vamos lá. Obrigado, Thiago. Pesa, né? Quem foi o cara que escolheu esse púlpito? E ele assinou na obra que foi eu. Deus já assinou em você? Oi? Levanta a mão aí se Deus assinou em você. Já? Já está gravado aí? Deus? Fantástico. Então, vamos dar continuidade na nossa mensagem sobre santidade. Eu espero que você tenha vindo hoje para cá preparado para tomar decisões de mudança. A primeira decisão já foi vir. Disso eu não tenho dúvida. Estou vendo várias pessoas aí. Essa já é a primeira decisão, é a mais difícil. Quantos estavam lá no conforto do seu sofá, da sua rede, da sua cama? Eu estava lá, esparramado no sofá, assistindo filme. Aí eu lembrei assim, não, eu tenho que ir para a igreja. É difícil, não é difícil? Faz parte da nossa vida de santidade com Deus, as decisões que nós temos que tomar. Santidade é um dos grandes desafios da vida do cristão. Quantos conseguiram ter uma vida de santidade essa semana? Nós começamos na semana passada. Quantos conseguiram? Fique com a sua mão levantada. Você que conseguiu. Você não desandou no pensar. Quem desandou pode baixar a mão. No falar. No agir. E no olhar. Difícil, né? Eu vou baixar a minha. No olhar eu... Não é que é difícil? Mas a decisão, ela é diária. Falhei hoje. Amanhã, Sabá, tenho outra oportunidade. E assim consequentemente. Mas essa muleta de um dia após do outro, uma hora, alguém pode vir, tá ela. Uma hora Deus pode pegar essa muleta e sumir com ela. E com você também. Então, faça de cada dia uma oportunidade de melhoria, de mudança. Esse é o desejo do coração de Deus, ser santo e separado para Ele. O que é ser santo? Incontaminado. É aquela pessoa que vai conseguir vencer nessas 4 áreas aí. Nos olhos, no falar, no pensar e no agir. Você conseguir passar nessa prova, você já está incontaminado. A santidade, ela abrange essas 4 áreas. E é o que a gente vai estar falando esse mês. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao 7. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao 7. Todos têm Bíblia? Olha, você que tem a sua Bíblia, olha ao seu redor e veja quem não tem. E você já vai dar essa força para o do lado. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 7. Vamos lá? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste mundo, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Bora repetir? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para santidade. Santidade. E o que é ser santo? Separado para Deus. Se você veio disposto a tomar decisões de ser santo, de ser separado para Deus, você está no caminho certo. E se você não veio, eu quero que no decorrer dessa mensagem você consiga tomar essa decisão.
Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é irrefutável. Deus nos escolheu antes da criação desse mundo, mesmo sabendo que nesse mundo nós iríamos pecar. Antes dele criar, Lucas, ele já tinha me escolhido, ele já tinha te escolhido. E acima de tudo, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas nós, depois de toda a história de Adão e Eva, tudo mais, nós decidimos continuar pecando. Continuamos e decidimos diariamente utilizar essa muleta de que eu sou humano, eu erro, eu sou homem, eu não consigo ficar sem olhar aquela mulher bonita do bundão que passa na minha frente. Eu sou mulher, eu não consigo ficar sem olhar aquele cara bonito, atraente que passa na minha frente. Isso é uma ideia que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas hoje em dia. E aí ele deturpa mais um pouco. Eu sou homem, eu gosto de homem, eu não consigo ficar sem olhar para aquele gatinho. E a mulher, para aquela moça. Tudo desejo enganoso que ele coloca no seu coração. Então, ele fala que Deus nos escolheu nele, em Deus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso já é um motivo de grande alegria. Por quê? Porque eu entendo que Deus já tinha pensado na minha vida antes de criar tudo isso. Tudo isso pelo qual nós passamos, de enfrentar toda e qualquer dificuldade, de ter que trabalhar, de ter que acordar, de ter que enfrentar o trânsito. Quem é mãe? Levanta a mão. De ter que cuidar desses filhos. Vocês amam. Amam ou não amam? Menino de 18 anos aí que a mãe olha, bebê. Meu bebê. Tá grande. Deus, ele já sabia de tudo isso. Então, hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre santidade no falar. Quem foi que caiu aí no falar essa semana? Você caiu no falar? Eu caí no falar. Né? Vamos lá. A gente já pegou o base, o texto de Tiago, capítulo 3. Texto fantástico, não é, João? A gente sempre fala, né, João, um pro outro. Ô língua. Vamos lá, Tiago 3. Vamos ler juntos? Todos acharam? Tiago 3, do verso 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia, Senhor. Fantástico isso, José. Vamos lá, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ui, já deu um frio aqui. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandiosas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém,
consegue domar. Não, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O livro de Tiago, ele já demonstra a preocupação com os pecados da língua. Lá no capítulo 1, no verso 19, ele já nos diz que nós temos que ser tardios no falar. A gente sempre fala, Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Às vezes a gente não ouve com nenhum dos 2. A gente prefere, não mais, e sempre argumentando, e sempre falando, e sempre tentando, de alguma forma, justificar um tropeço. Em Tiago 1,26 ele afirma que a ação de refrear a língua é uma demonstração da religião pura. O que é essa religião pura? É você viver piedosamente, viver para Cristo, viver santo, viver separado, não se corromper com as coisas do mundo. É santidade. Nada mais é do que a santidade. Indo mais fundo, a gente vê que o problema da língua sem controle é um tema frequente na Bíblia, que não só em Provérbios, mas também, não só de Tiago, mas também no livro de Provérbios, tem inúmeras passagens que falam sobre o homem que precisa controlar a sua língua. E é difícil, não é difícil, gente? É muito difícil. O livro de Tiago fala que existem inúmeras formas de você tropeçar. Que você pode tropeçar ou não. Mas na língua, não tem como. Você é incapaz. Aí você pode virar para mim, mas e o mudo? Fala ou não fala? Tropeça ou não tropeça? Da forma que ele gesticula, também tem tropeço. É interessante como condenamos pecados como adultério, violência, imoralidade. Mas a gente deixa passar algumas pequenas coisas, como fofoca, como aqueles pequenos cochichos, como mentira, como blasfêmia. E assim vai. Essas pequenas palavras que nós ouvimos, que vão anestesiando essa carne. E a gente passa a considerar aquilo como uma forma normal, como algo que já é normal, já é dessa natureza. E a gente é dessa natureza, então a gente está tendencioso a pecar, a cair com isso. Mas a Bíblia diz que nós podemos sim vencer dessa forma, porque Jesus venceu. Jesus disse em Mateus 5, 21 e 22, anote a referência, Mateus 5, 21 e 22, que uma palavra dirigida contra uma pessoa, ela tem o mesmo peso de um ato. Uma palavra dirigida contra uma pessoa, ela tem o mesmo peso de um ato. É como se você pegasse uma arma e atirasse no seu irmão. Sim, nós não andamos dando tiro, que nem pistoleiro, mas andamos disparando com a língua em cima dos nossos irmãos. Andamos ou não andamos? É fato. Se não hoje, amanhã. Se não amanhã, no futuro bem próximo. Se ainda não fez, ou se já fez, peça perdão. Peça perdão. Eu vou abrir esse espaço para você levantar agora e pedir perdão. Pode levantar. Se você já falou alguma coisa do seu irmão, você tem a oportunidade agora de levantar e pedir perdão.
Eu vou fazer que nem o pastor fez semana passada. E essa oportunidade que está sendo dada agora, você tem a semana toda. A semana toda. O problema é que o nosso orgulho ele é tão grande e a gente fica procurando formas de se justificar. De dizer que não, eu estava certo. Independente se eu estava certo ao falar de uma pessoa, em alguma das 3 peneiras não passou. Quais essas 3 peneiras, Eduardo? É verdade, edifica e é necessário. 3 peneiras na hora que você for falar alguma coisa de alguém. É verdade? Não. Não é. Então, ó, já matou aí. Ah, é verdade. Mas eu falar, vai edificar? Se não for edificar, não adianta. Então você já elimina e também morre o assunto. E a terceira peneira, é necessário? É necessário falar? Eu falar, eu levantar esse caso, é necessário? Utilize. Primeiro, é verdade. Segundo, edifica. Terceiro, é necessário? Utilize isso na sua vida e toda vez que você pensar em falar algo contra o seu irmão, passe nessa peneira. E o que cair lá embaixo, aí você fala. Se não, é melhor se calar. Talvez nós não saiamos matando as pessoas com tiro, mas saímos dando tiro com a língua. E mesmo sem cometer nenhum pecado por meio da ação física, você ainda assim comete com a língua. Quer um exemplo? Quando você chega numa pessoa e bate, essa dor física vai passar. Se feriu, vai sarar. Se quebrou, vai calcificar. Mas quando você fala, que fica gravado aqui e aqui, vai demorar. Pode sarar? Pode sarar. Mas vai demorar. Você vai ter que lutar muito. Praticamente que todo dia que você vê é dar um abraço e pedir perdão. E ainda assim é possível e a pessoa tem esse direito de não lhe perdoar. Quantos já apanharam da mãe? Dia sim e dia também. Ela pode estar me assistindo. O problema não era a surra, Tiago. O problema eram as palavras. As palavras que vinham e ficavam ali. Tu não presta, tu não vale nada. E aí eu fui... Será mesmo? Será mesmo? Mas com o tempo Deus foi me mostrando o contrário. Casais. Cadê os casais? Irmão. Uma palavra proferida contra o seu cônjuge, ela é arrastada dentro do relacionamento durante muito tempo. Eu estou há 20 anos com a minha esposa. 20 anos. Tem coisas que eu já falei que é difícil para ela. E quando a gente vê que vai entrar naquele assunto, ela olha assim, já sei, já calei. E da mesma forma do outro lado. O conselho é: não entre em determinados assuntos se você não está pronto para sentar e discutir o assunto. Porque de cabeça quente, irritado, nós só vamos falar aquilo que não deve. Nós só vamos causar mais problemas. Nós só vamos piorar a nossa própria situação. Porque se você não quer ouvir, também não fale. Porque não vai edificar. Não vai ser necessário. Vamos entrar nos tópicos. Anote aí, ponto 1. Um grande perigo habita na língua. Um grande perigo habita na língua. De cara, a gente já vê uma advertência. Principalmente pastores, mestres e líderes.
Semana passada o pastor Gleice falou que a função do pastor na terra é pegar a justiça de Deus e passar para a vida dos irmãos. E eu complemento dizendo que é para todas as ovelhas. Todas. E aí vem a história de deixar as 99 por uma. Mas também de cuidar de todas. Então, se você já se sentiu ofendido por alguma palavra proferida, você tem a oportunidade de hoje virar essa página e seguir adiante. Deus está lhe dando a oportunidade de hoje você limpar isso aí e seguir em frente. Sabe por quê? Porque isso não vai resolver nada. Não vai lhe trazer paz, não vai lhe trazer tranquilidade, não vai lhe trazer lucro em nada. Não vai ser útil na sua vida em nada você ficar pegando esse ressentimento e ficar trazendo de volta. Pega de lá, traz de volta. Pega de lá, traz de volta. Quem já foi ofendido aqui? Ofendido. Já foi ofendido várias vezes. Já me chamaram de ladrão, de mentiroso. Só que se eu me conheço bem, eu aceito ou não a ofensa. Quer um exemplo? Me chamaram outro dia de careca. Seu careca, eu já tô quase. Eu parei e eu falei assim, não posso falar nada, né? Eu sou quase careca. Eu vou me ofender? Pra quê? Mas me chamaram de mentiroso. Casos, sendo verdade ou não, eu tenho a escolha de levar adiante ou não. A escolha é minha. Vai me trazer algum benefício? Não vai. Então eu não vou levar adiante. É deixar para lá. E pegar essa oportunidade de melhoria, porque se eu estou errado, eu preciso melhorar. E aí levar para frente. Então essa advertência para os pastores. A gente precisa, Nildo, José, pastor Gleice e os demais, pastor Gabriel, aquilo que a gente falar, a gente precisa cumprir. Ter muito cuidado. A Bíblia nos limita e já nos dá a advertência de que aquilo que a gente promete, a gente precisa cumprir. Honrar a nossa palavra mesmo com dano próprio. Ah, mas vai doer. Vai doer. Mas eu preciso cumprir. E geralmente quando a gente fala assim, poxa, vai pesar, né? Eu prometi comprar alguns microfones. Pesou. Deu uma pesada no orçamento do mês. Mas eu conversei com a Alessandra, falei, não, eu prometi. Eu falei. E não falei na frente de gente. Eu vou dar, eu vou ofertar. Tá aí os microfones. Para minha honra? Não. Para a honra e glória de Deus. Porque eles vão permanecer aí e vão ser utilizados. Mas foi cumprido. Quando eu falo que eu vou disciplinar alguém, eu preciso cumprir. Cadê os pais? Quantos já falaram assim, tu vai apanhar hoje? E aí você passa o dia todinho e você não bate. Você está gerando na cabeça do seu filho, ah, não, ele vai bater não. Ele vai esquecer. Quer ver? Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Amanhã eu vou fazer de novo. Ele vai prometer a porrada, ele não vai cumprir. O problema é quando ele lembrar. Né, Carlos André? O problema é quando o pai lembra. Passa a semana toda assim, não tive tempo essa semana para te bater, mas espera aí que agora eu estou com tempo. Né? Deus, ele faz conosco a mesma coisa. Você vai errando na semana e vai chegando um momento que ele vai dizer assim, ah, peraí, tu quer mesmo? Pega. Pesa só o dedinho assim em cima. E aí a gente começa a colher uns frutos meio amargos, e aí começa a aparecer uns bichinhos no meio do fruto. Assim, aquele que se compromete a liderar outras pessoas na fé precisa ter cuidado
com a sua própria vida. É o versículo que diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E reflita no que ele está ensinando. Exemplo, o mestre que disser não minta, ele deve ser exemplo. Se eu ensinar os meus liderados, ó, tu não pode mentir, André. Mas a Andréia me pega na mentira, que moral eu tenho para ensinar a Andréia? Vou dizer, meu pastor, tu está mentindo. Oi. Então, quando o seu líder age por emoção, que ele vai lá e ó, peia. Quem é do tempo do Clício aqui? Que não tinha local, não tinha hora, não tinha momento. Era encostar a mão na parede, olha nos meus olhos. E vai levando. O pastor Gleice já tem uma forma diferente de trabalhar. Vem cá rapidinho. Peia também. Mas é para o crescimento. Mas quando ele fala, quando qualquer um líder fala, aquilo precisa ser cuidado, para que a gente não venha tropeçar e cair lá na frente. Vamos lá, seguindo. O cuidado com o que fala e promete deve ser constante, pois se falarmos algo que não fique claro, ou que porventura venhamos a esquecer, e que não seja verdade, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Não só os líderes, mas qualquer pessoa. Nós seremos cobrados por isso. E Deus, ele tem uma forma diferente de nos lembrar. É pesando a mão na nossa vida, é botando uma dificuldade, é botando uma provação. Mas ele só coloca aquilo que ele sabe que você pode carregar. Outro dia eu escutei do meu patrão ele dizer assim: é porque Deus coloca as maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Eu falei, e aí? Eu acho que ele está pensando que eu sou o Rambo. Ele já estava querendo pedir arrego. Eu falei assim, aguente. Alguma coisa o senhor está falando ou fazendo que não está condizente. E a gente foi avaliar alguns pontos de algumas reuniões. Ele parou assim, é isso aí. Vacilei nisso aí. A partir de hoje, não me deixe mais tomar essa decisão por emoção. Você toma. Eu falei, legal. Já jogou a responsabilidade para outra pessoa. Mas tá bom, não tem problema não. A gente cresce. Passei pela situação da seguinte forma: bateram o carro dele. Aí eu liguei pro Frank: Frank, quanto é que dá esse serviço? Aí o Frank pegou e passou um valor, eu passei para ele. Só que a pessoa que bateu acionou a seguradora. Aí ele pegou e virou assim: Eduardo, já que é a seguradora que vai fazer, tu fala que quebrou tudo isso aqui. Eu olhei para ele e falei assim: eu não posso fazer isso. Dizendo para você, nem você estando assumindo toda a responsabilidade, eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou tropeçar no falar. E como é que eu ia poder subir aqui e falar isso para vocês? E o cara da seguradora pode estar me assistindo aí, ah, seu malandro, né? Não dá, gente. Você que vai ser linha de frente em qualquer ministério, você precisa cumprir com aquilo que você fala. Do contrário, os seus liderados eles vão começar a desviar da sua liderança, da sua vontade, principalmente da vontade do Senhor. O mestre tem como principal ferramenta a sua língua. Justo a parte mais difícil de controlar. Para destacar o perigo da língua, Tiago representa da seguinte forma. Ele já admite a presença do pecado. E ele fala que todos tropeçamos de muitas formas, em muitas coisas. E que há uma variedade de pecado. Em se tratando de língua, ninguém está isento. Você já sabe, ficou claro isso? Que você vai tropeçar no falar em algum momento da sua vida. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Se ainda não tem o costume de mentir, não aprenda. Para você não tropeçar nisso aí.
Se não tem o costume de blasfemar, de falar mal de Deus, de falar que Deus, nada, tu não gosta de mim, não aprenda. Cadê os adolescentes que gostam de ficar ouvindo conversa? Vá tirando isso da sua vida. Você tem a oportunidade de ouvir isso hoje para já ir abolindo da sua vida. E assim vale para jovem, adulto. E vai embora. O falar impuro é uma forma de pecado e está espalhado dentro e fora da igreja. Vamos ver em Provérbios 10, verso 8. Tem aí projeção? Provérbios 10, 8. Os sábios de coração, tá aí? Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. É aquilo que eu falei. Você não aprender agora, você vai sofrer lá na frente. A escolha é sua. Então, contenha a sua boca. Verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Perfeito. No capítulo 16, verso 27 e 28. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Eu vou abrir um parêntese nesse verso, porque quando alguém nos exorta ou fala algo sobre nós, e geralmente a gente se ira e se magoa, a gente tende a querer pagar na mesma moeda. Da mesma forma, pegar uma pequena história, inventar e jogar em cima daquela pessoa. Está errado. O livro de Provérbios condena, e ele fala que o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Todos aqui, de alguma forma, já começa tendo algo em comum. Nós congregamos na mesma igreja. E consequente a isso, nós deveríamos todos ser bons amigos, mas nem sempre somos, porque sempre tem um cochicho, uma fofoca, uma dissensão, uma farpa que foi soltada, uma palavra mais dura que foi falada, e aí a gente passa pelos irmãos nas portas, nos corredores, nas salas, trombando, com raiva. Sai daí, bicho, não quero papo contigo não. Os ministérios menores, que temos que trabalhar em conjunto, e aí é que a coisa fica pior. Porque dentro de uma sala, com 10 pessoas, 2 pessoas brigadas, fica um clima muito horrível. Quando eu percebo esse tipo de coisa na sala do CENIB, eu já chamo logo os 2. Primeiro eu mando logo os 2 para casa, e já marco para conversar na reunião no outro dia. Porque é difícil demais de trabalhar. No seu local de trabalho, você aguenta porque você recebe por aquilo. O seu bolso, a sua casa depende daquilo. Na igreja, a gente tende a não tolerar muito, porque a gente não entende que aquilo que a gente está aqui para fazer depende do Senhor. Nós dependemos do Senhor. E aí a gente tende a se magoar, fechar a cara. Não fala comigo não. Sai fora. Está errado. Você tem que resolver logo, você tem que buscar logo a conversa, buscar logo a reparação. Não deixar passar. Se você pega um irmão que tem um entendimento melhor, cara, fantástico. Ele vai ouvir, ele vai seguir. Pode até não gostar, mas... Agora, quando você pega alguém que tem o mesmo que você e os dois ficam com raiva, já era. E aí, entra num ponto que o livro de Ezequias fala. Ezequiel, né? Quando as pessoas dentro da igreja começam a discutir, e Deus afasta, tira dali e coloca outras pessoas para trabalhar. Eu tenho certeza que você não quer chegar nesse ponto. Então, pegue logo a oportunidade, peça perdão, vá e se conserte.
Vamos para o verso seguinte, capítulo 18. A conversa do tolo, 18, versos 7 e 8. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. É tão difícil controlar o que sai da boca. A boca ela é tão dada a falar aquilo que é falso, calunioso, cortante, que vai ferir, Leonai. Aqui sai fácil. O palavrão fácil. Sai ou não sai? Quando você está de cabeça quente. Você passar aqui e bater o dedinho aqui, sai ou não sai? Sai, é fácil. Difícil é você dizer assim, ô Senhor, glória a Deus, obrigado, porque eu não vi. Da próxima vez eu vou enxergar a caixa e não vou mais me bater lá. É difícil. É ou não é? É ou não é? Isso eu estou falando de um baque. E uma situação que você sabia que poderia acontecer e você não se preparou antes. A boca e uma fofoca. E uma conversa. E alguém que chegou assim, tu não sabe. Eu falei, não sei, também não quero saber. Corta logo. Mas tem gente que ainda insiste em dizer assim, eu não sei não, fala aí. Fala logo, fala logo. Não, é melhor. Não, fala logo, já começou? Agora tu vai querer me matar de curiosidade? Você percebeu isso aí? Afaste. Quando chegar assim, tu não sabe, se for o versículo da Bíblia, eu não sei mesmo, não me ensina logo. Mas se for fofoca, dá logo Nike, corta logo. Se for conversinha, se for assunto de uma outra pessoa, corta. Deixa de lado porque não vai agregar. Lembra das 3 peneiras? Tira logo. Tiago também se inclui nessa censura. E eu também me incluo. E você também deve se incluir. A censura qual é? É de que todos nós estamos fadados a cair e tropeçar no falar. Se não ontem, se não hoje, pode ser amanhã. Mas a gente precisa ter um cuidado redobrado. Vamos lá, ponto 2. Ponto 2, um imenso poder na ponta da língua. Pega nela assim, ó. A pessoa se tivesse, é como se você sentisse aqui, de tão quente e afiada. Tal. Um imenso poder na ponta da língua. No verso 3 a gente vê uma série de ilustração que pode retratar o poder desproporcional e imenso da língua. Ele compara com a rédea do cavalo. Um animal. Quem já viu um cavalo de perto? Quem já pegou um coice de um cavalo? Eu já peguei um coice. Dói. Um animal imenso, com uma força desproporcional. Você coloca uma rédea na boca dele, você dá um puxão, ele quieto. Um navio enorme. O leme é bem pequenininho. E lá dentro o cara fica bem assim, ó, controlando, de boa. Mas a que é bem pequenininha, a gente não consegue controlar. Ele usa essas ilustrações e ele mostra um contraste entre um pequeno instrumento e o grande objeto que é controlado. E ele também usa para focar no controle que uma pessoa, através de um pequeno objeto, exerce sobre uma coisa grande. Assim, o crente, o homem de Deus, aquele que vive para ser santo, ele tem que controlar e domar essa língua. Pensa comigo, se toda vez que você pensasse em falar algo impuro, você tivesse a oportunidade de segurar ela assim, ia ser fantástico, não ia? O problema é que a boca fala do que está aqui, ó, coração. Aí é que está o problema. É que quando a gente vai falar, muitas vezes nós já pensamos. Assim como o freio e o leme determinam a direção do cavalo e do navio, também a língua pode determinar o nosso destino.
Quem quer ir para o céu? Quem quer viver uma vida eterna com Deus? Com Deus, porque eterno você vai viver, ou com Deus ou no inferno. Você escolhe. Eu quero ir para o céu. Então, anote aí agora no seu caderno. Eu decido controlar essa língua. Eu decido controlar essa língua. Quando o crente exerce um cuidadoso controle da língua, ele pode presumir que ele também seja capaz de dirigir uma vida inteira. Mas quando a língua não é refreada, mesmo sendo pequena, não terá controle nem disciplina. Deus, ele dá a oportunidade de nós controlarmos a língua por meio da sua graça e da piedade. O que é a piedade? Você viver para Ele, fazendo boas obras, coração puro, amável, pensando no bem do próximo e não no seu. Quando a gente para e pensa, quando eu paro e penso do Ali, eu fico constantemente pensando no bem da vida do Ali, da família do Ali. Dificilmente alguém vai chegar e falar alguma coisa do Ali e eu vou parar para ouvir. E principalmente, espalhar. Quando eu começo a me interessar pelos problemas que ocorrem, por exemplo, lá na casa do João, ou aqui com a família do Marlino, e eu começo a buscar, a ajudar, a incentivar, a levantar ele, dificilmente eu vou parar para ouvir outra pessoa vir aqui e falar mal do Marlino. Vou dizer assim, não, meu irmão, isso aí que tu está falando não condiz não, e vai te resolver logo com ele. É melhor. Você vai poupar um tempo e um desgaste físico e emocional enorme, que você já sabe como é. Você já sabe do que eu estou falando. Precisamos entender a importância do freio e do leme, que por menores que sejam, são comparados à importância do pequeno órgão. A língua que gloria-se de grandes coisas, uma atitude pecaminosa e uma certa arrogância diante de Deus. Ponto 3. A capacidade de destruição. A capacidade de destruição da língua. Nós vimos em Tiago que esse pequeno órgão espalhado incendeia um bosque inteiro. É ou não é? Joga uma fofoca. Parece que é algo atraente no ouvido do cristão. Fala lá assim: ah, o líder, o Eduardo, foi disciplinado. Nossa, sério? O que foi que ele fez? E aí vai. E aí vai. Pá. Surgem diversas teorias. Surgem diversas especulações. Fica todo mundo olhando para ti dizendo assim, mas nem parece. O que aconteceu? Aí vão lá com meu filho menor. O que houve, Arthur? O Arthur? Não sei. O que houve, Augusto? Aonde? O André já tem um entendimento aqui. Foi conversado. O que houve, André? Não sei, vai perguntar do papai. Né? Aí vem minha esposa chorando, diz assim, poxa, vamos orar aqui. Aí no meio da oração, mas o que foi que houve mesmo para mim orar especificamente pelo assunto? Se fosse para você saber, tinha sido falado aqui. Mas você entende? Isso é só um exemplo real e verdadeiro. Mas você entende que se não é para você saber, não vai ser falado para você. Por que ficar caçando? Porque essa carne, ela não presta. Ela quer saber, né, Nildo? Ela quer saber o que se passa na vida do outro. Ela quer ter o prazer de dizer assim, pega leso. Eu sabia que ia acontecer. Deixa eu falar para você, não é a primeira vez não. E eu ainda estou aqui. Porque eu decidi que seja aqui pregando ou aí embaixo varrendo, eu vou continuar servindo. Seja liderando, ou seja sendo mandado, eu vou continuar servindo.
até o dia que Deus dissesse não, já chega, sai. Isso é uma convicção que eu tenho. Se você já tem, glória a Deus. E se você não tem, pegue o exemplo. Pegue o exemplo e coloque na sua vida. Vai ser fantástico. Temos aproximadamente aqui umas 360 pessoas. Acredite, eu já contei. Se quiser anotar, Ana Clara, é o costume. Nada, 9 anos de Ministério de Estatística. Eu já passei o olho. Aproximadamente umas 360 pessoas. Se cada um pegar isso como princípio para a sua vida, a gente vai ter uma igreja fantástica. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. O princípio da Torre de Babel, quando Deus coloca a confusão de línguas, não é pelo medo de que eles chegariam no céu, ele sabe que não seria possível. Ele tinha diversas formas de impedir que isso acontecesse. Mas o que ele via era um povo que falava a mesma língua, com a capacidade de fazer uma coisa grandiosa. Grandiosa. E nós que falamos diferentes línguas, que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, outros pensam de outro, conseguimos fazer um negócio meia boca. Podia ser melhor? Pode ter certeza que podia. Se todo mundo falar a mesma língua, qual é essa mesma língua? Zero fofoca, zero mentira, zero blasfêmia, zero cochicho. Acabou, mano. A gente vai longe. Tenho certeza que tu estás preparado para fazer o segundo culto. Assim como eu tenho certeza que o José está preparado, o Nildo está preparado, o Gabriel está aí. E eu vou continuar aqui, na hora que me chamarem. A ênfase está no grande mal embutido na língua, uma grande quantidade de iniquidade, pois ela contém em si os pecados do mundo decaído. Jesus nos lembra em Mateus 15, no verso 11, 18 e 19, que o que contamina o homem não é o que sai da boca dele, não é o que entra na boca dele, é isso. Falei trocado, né? Desculpa. A Vivi olhou para mim assim. Não é o que entra na boca dele, é o que sai. É isso que contamina. Isso porque ele foi indagado acerca se os discípulos poderiam comer determinadas coisas. O que contamina o homem, o interior do homem, não é o que entra na boca dele, é o que sai. É aquilo que você decide que vai sair. Talvez nenhuma outra parte do corpo cause tanto dano da vida de santidade. Quando a língua contamina o corpo, ela está se opondo à santidade. Quando a língua contamina o corpo, ela está dizendo, não, santidade aqui não. A gente é do pecado. É quando você decide pecar. Os pecados cometidos com a língua se espalham com a pessoa inteira. E isso não vem de Deus. Mas como assim o pecado cometido pela minha língua se espalha pelo meu corpo? Se você se comprometer com os seus amigos lá fora, da bola, da balada, da festa, do bar, do trabalho, você tem que cumprir. Você deu sua palavra. E o grande segredo é você não se comprometer com aquilo que você não pode. Mas a real é que você tem um pequeno desejo de estar lá fora. Muitas vezes entramos, ouvimos, essa mensagem não é para mim não. Ixi, esse cara que está pregando aí é mais podre do que eu. Pode ter certeza. Era para mim ter ido, era para bola. Era para mim estar lá no shopping, tomando chopp. Era para eu estar em casa tomando minha taça de vinho, assistindo o resumo do Brasileirão. Fantástico. Sei lá o que está passando nesse horário. Faz tempo que eu não assisto televisão nesse horário. Mas quando você decide vir para cá, coloque no seu coração e na sua cabeça estar aqui por inteiro e por completo. Eu tiro o chapéu para essas pessoas que dessas diferentes camisas aqui, ó. Camisa linda, Senib.
teens, senib, kids, infantil, pessoal da técnica ali, ó, que vem cedo. Eu tiro o chapéu porque a gente vem cedo pra cá, preparar tudo. A música que vem de manhã, de madrugada, né, Gabriel? 8 horas da manhã. Num domingo isso é de madrugada. 8 horas da manhã pra cá pra fazer o melhor, trazer o melhor louvor, proferir as melhores palavras, para que a gente consiga se conectar um pouco mais com esse Deus maravilhoso. Mas a nossa decisão, a decisão que está no nosso coração, muitas vezes tende para o pecado, para fofoca, para mentira, e assim a gente vai descendo, se afundando, caindo nesse mundo de desgraça, sem perceber que pela língua a gente se compromete com coisas que nós não estamos prontos, nós não temos maturidade para viver e para passar, para ir lá, molhar o pezinho e voltar. Não dá. Uma vez que você decide estar no mundo. Agora, se você decidiu estar aqui, fique aqui e mergulhe de cabeça. Trabalho tem. Pode ter certeza que trabalho tem. Em Provérbios são enumerados alguns pecados da língua. Ruína, no 10:8, que nós acabamos de ler. Mentira, no 12:19. Tudo está no livro de Provérbios. A vanglória arrogante, no capítulo 18, no verso 12. E a difamação, no 10:18. Eu vou repetir para você anotar. A ruína, no 10:8. Ruína, capítulo 10, verso 8. Mentira, no 12:19. Vanglória arrogante, no 18:12. E a difamação, no 10:18. Agora pense nos danos enormes e irreparáveis causados por causa de rumores infundados, quase sempre falsos. Pense numa igreja como essa, dividida por causa de um rumor infundado, de algo que alguém decidiu colocar assim: eu vou jogar aqui, eu quero que pegue fogo. Porque geralmente quando a gente fala, a gente já chutou o pau da barraca, já chutou o balde, a gente quer ver o negócio se lascar todo. Emoção, coração, pensamento pecaminoso que já invadiu. E a gente fala. E aí depois que fala, já era. Eu ia trazer, mas quando eu vi que ia sujar a igreja, eu desisti. Eu ia trazer um monte de papel picado, era um desenho. Eu ia dizer assim: agora junto. É a mesma coisa quando você fala de um irmão. Depois que você fala que a história se espalhou, para você catar de volta, meu amigo, já era. Pode pedir perdão de Deus, pedir perdão do irmão, que é mais fácil. Porque catar um por um que emprestou o ouvido pro capeta vai ser complicado. Eu já estava imaginando, Antônio, aquele monte de papel assim voando e cada um levando um pedacinho para casa. É isso aí. Por esses rumores é mais difícil, por parar esses rumores é mais difícil que parar um incêndio na floresta. Quem já teve a oportunidade de ver um incêndio? Você já viu que é fácil de parar? O bombeiro chega lá, já tem as técnicas, chega lá com a água e vai parando. Agora uma fofoca, você já viu parar? Você já viu uma fofoca parar? Complicado. Eu já cheguei aqui numa época de louvorzão. Eu vim determinado. Por causa de uma fofoca. Eu cheguei, tinha um monte de gente aqui ensaiando. Eu falei: você. Sala 4. 34 pessoas. 34 pessoas ouviram quase que essa mensagem sobre a língua.
E dentro dessas 34 pessoas tinham 4 da base. Por fim, nesses rumores, é difícil, gente. Então, pare e pense na vida do seu próximo. Antes de você falar qualquer coisa, pense no mal que você pode estar causando na vida do seu irmão. Olhe para o seu irmão. Olhe, não olhe para sua esposa, não olhe para o seu esposo, não. Olhe para o seu irmão, aí do seu lado, seu vizinho, seu parente, que não mora na mesma casa que você. Olhe para ele. Se você olhar bem, você vai ver que ele pode não estar muito bem, que ele pode estar passando alguma dificuldade, que ele pode estar tendo algum tipo de problema, e ainda vai ter que se preocupar mais com aquilo que você espalhou. E por causa disso a gente já perdeu várias pessoas. Quem está aqui há muito tempo sabe que esses bancos ainda estão vazios por causa disso. Por causa de palavras proferidas com emoção, por causa de fofoca, por causa de mentira. As pessoas foram embora, decidiram ir embora, por falta daquela palavra de ânimo, Nildo, que tu me dá assim na semana. Guerreiro, tu tá bem? Eu tô orando por ti. Cara, pra mim é fantástico saber que tem alguém orando por mim. Eu já me alegro só de saber que Deus está comigo, mas de saber que tem um irmão, que nem a Andréia mandou essa semana. Eu já orei por ti, eu falei, fantástico, você tá entre os top 10 melhores amigos que eu tenho. Tá pensando o quê? Porque não é fácil você pegar o nome de uma pessoa, que aliás você pode fazer isso agora, se você quiser. O nome de uma pessoa, escrever no papel e um motivo, e acordar 2 horas da manhã, quebrar o seu sono. Né, Antônio? Quebrar o sono. Eu vou trabalhar 5, mas 2 horas eu já não fico mais nem de joelho, Antônio, porque se eu ficar de joelho eu durmo lá mesmo. Eu fico em pé, eu seguro na rede assim. A Sandra já me viu, se está sonhando. Eu falei, não, tô orando, relaxa. 2 horas. Você pegar meu celular, você vai ver lá o despertador. É todo dia. 2 horas. Pegar e anotar e orar pela vida daquela pessoa, pelo que ele está passando. Vamos seguir. Ponto 4. Ponto 4. A natureza indomável da língua. A natureza indomável da língua. Essa língua é boa, né? Ela é cheia de coisas grandiosas. Infelizmente, muitas tendem para o mal. A natureza indomável da língua. O homem domina sobre toda a natureza, mas é incapaz de dominar a língua. Quando consegue, é por meio da piedade e a ajuda da graça de Deus. As duas descrições, né? Um mal e cheia de veneno, já anunciam uma tragédia. Um mal e veneno, vem tragédia por aí. Já anuncia que a língua, ela está preparada para fazer o mal. E esse mal, às vezes, não é para quem você fala, é para você. Ele bate lá, como eu falei. Se você se conhece, se eu virar para o Judécio e disser assim, Judécio, tu é mentiroso, mas o Judécio se conhece, ele sabe que ele não é, ele não vai se ofender. Ele não vai se ofender. Sabe quem vai ficar feio na foto? É o cara que está acusando. Sou eu. Porque aquilo que eu estou falando é uma coisa infundada. Já não passou nas 3 peneiras e está fora daquilo que Deus quer para a minha vida. O veneno produzido pela língua destrói o próximo. Provérbios 11, 19. Bora ler? Provérbios 11, 19. Provérbios 11, 19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Você já teve essa sensação de correr para a morte? De pegar e dar aquele pique bacana, hein? Ixi, eu vim para o lugar errado. Que nem você pegar um voo errado.
Você vai curtir o passeio, mas vai lamentar o destino até a eternidade inteira. Isso é quando você tende para o mal. Quando você... Cadê? O verso 11. Eu acho que eu li errado, né? Cadê? 11:9, cadê? Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Você decide pegar esse caminho, já era. Ele também leva, né, a ruína aquele que peca, lá no 10:8, como a gente já leu. Quando entendemos que o amor de Jesus por nós é enorme e a gente entrega a nossa vida para Ele, nós somos libertos desse mal da língua. Quando a gente entende que esse amor foi capaz de dar um filho para morrer numa cruz, e esse sangue pagar todo o meu pecado, nós somos libertos disso aí. Daí já vem a graça, já vem a piedade, que vai me ajudar a vencer esses pecados e a buscar isso aqui, ó. Santidade. Por ele nós somos libertos do pecado e desafiados a um novo estilo de vida, mas isto implica uma mudança de atitude. 2 Coríntios 5:17, tem aí, Natasha? 2 Coríntios 5:17. Não há como conviver as duas naturezas completamente opostas. Por isso, toda vez que deixamos dominar pelo pecado, a gente sacrifica a nova natureza. E olha o versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se você mentia, você não mente mais. Se você fazia fofoca, você não fofoca mais. Se você tinha o costume de murmurar, você não murmura mais. Então não dá para viver uma vida nessa duplicidade, com pecado e com bênção. Com pecado, com bênção. Ora eu estou de boa, ora eu estou mal. Ora eu estou de boa, ora eu estou mal. Você tem que tomar uma decisão. Não podemos permitir que da nossa boca saiam bênção e maldição, palavras doces e amargas. A santidade no falar, ela implica na adequação da sua língua à vontade do Senhor e não à sua própria vontade. A santidade no falar implica na adequação da sua língua à vontade de quem? Do Senhor. Só que você só vai adequar a sua vontade à vontade do Senhor se você entender que Ele é quem comanda a coisa toda. Vai entregar, por exemplo, a sua vontade para mim, que não comando nada. Você não vai entregar a autoridade da sua vida na mão de uma pessoa qualquer. Você tem que entregar na mão de quem deu tudo por você. Eu não dei nada. Quem deu tudo? Deus. Jesus. Deu a vida dele. Santo, sem pecado. Foi de livre e espontânea vontade para que a gente tivesse isso aqui. Tivesse esse momento, tivesse essas oportunidades. Dentre os principais pecados da língua estão, anote, blasfêmia. Blasfêmia. Segundo a Bíblia, pecado imperdoável. Blasfemou contra Deus, você já assinou seu passaporte carimbado para o inferno. Eu não quero essa oportunidade. Tu quer, Leonel? Corta, né? Tô fora. Ninguém quer. Quando a gente fala inferno, você sabe que é coisa ruim. Mas vez por outra, aquele momento de adrenalina, aquele momento, aquele sentimento de autoridade, de soberba, a gente decide naquele momento dar uma passadinha lá naquela água para ver se a gente cai logo. E aí mergulha de vez no inferno. Mateus 12:31, se você quiser acompanhar depois, Mateus 12:31, fala sobre a blasfêmia. A mentira, pecado que lembra muito Satanás. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. João 8:4, e tem mais versículos no livro de João que falam sobre mentira.
assim como também no livro de Provérbios. Soberba. O que é a soberba? Querer ser maior que os outros. E o pior, ter prazer nisso. A gente confunde muito o sentimento de competitividade. Eu quero ser melhor, eu quero ser vitorioso. E a gente passa a competir uns com os outros. Mas não é esse o princípio da competitividade. É você ser melhor do que o seu resultado anterior. E assim, consequentemente. O corredor. Hoje eu consegui fazer 100 metros em 10 segundos. Amanhã eu vou tentar em 9. E assim vai, tentando baixar o meu tempo. Hoje nós pensamos da seguinte forma, muitos de nós pensamos da seguinte forma. Ah, o cara correu 100 metros em 10 segundos. Não, é mentira. Pode. Eu vou ser melhor do que ele. Eu quero ser melhor do que ele. Eu vou dizer para todo mundo que eu fiz em 8. Mas eu não fiz. O problema é que a gente quer ter o resultado do próximo, mas a gente não quer passar pelo processo. Porque o processo é difícil e doloroso. Tem que cortar a pizza, o refrigerante. Para o cara ser um bom corredor, ele tem que ter uma alimentação balanceada. Para o cara ser um bom cristão, ele tem que andar nos passos de Jesus. E é difícil. Eu estou fazendo o comparativo entre o mundo e a Bíblia. Para eu chegar a essa eternidade, para eu chegar até esse caminho de santidade, eu preciso trilhar os passos do Senhor Jesus Cristo. Só que é difícil. Porque primeiro eu já sei qual foi o fim dele. Lá no fim da caminhada dele, que a gente pensa ser o fim, ele deu a vida dele. Ei, eu não estou pronto para isso não. Você está pronto para dar sua vida para o seu irmão aí? Não está. Eu penso às vezes assim que numa situação de risco, de dar a vida pelos meus filhos, pela minha família, ainda fico meio assim. Será que vale a pena? Eu estou rindo, você está rindo, mas na hora a gente pensa, será? Será? Aqui ela está brilhando. Eu sei que você olha para cá, você imagina. O cara estava aqui. O sangue dele estava escorrendo aqui. É difícil. Seguir esses passos é difícil. Querer ser maior que os outros e ter prazer nisso é soberba. É pecado. E leva para o inferno. Murmuração, reclamar sem motivo justo, resmungar. Reclamar sem motivo justo. Amanheceu, está na hora de ir para o trabalho, o despertador está tocando. Mas já, eu deitei, não tem 5 minutos. Não é, criança? Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu tenho acordado alguns dias de manhã e eu tenho visto esse menino escrevendo. Tu dormiu? Não mente. Não dormi. Ele está indo para a aula amanhecido, encharcado de café. Eu falei, você está seguindo um bom rumo. Mas cuidado, porque tudo que é demais cobra um preço alto. Ele tem um monte de tarefa, mas eu já percebi que algumas das tarefas ele tem um tempo para fazer, mas ele decide fazer uma outra coisa. E aí eu coloco aquele áudio para ele. Está se distraindo de novo, soldado? Nós temos uma grande caminhada, gente. O problema é que a gente quer deixar para correr atrás. Sendo que a gente pode não se distrair agora para chegar nesse objetivo. E continuar nele. Estou dando um exemplo lá do meu filho. Lá. E você? É difícil. Reclamar sem motivo justo. Resmungar. Caiu o pagamento. Dia 30. Dia 30, 5 horas da tarde. Caiu o pagamento. Dia 30, 6h30 da noite. Acabou o pagamento. É cruel, não é? Não é cruel? E o pior é quando a gente sabe que
Não pagou tudo. Tá faltando. Aí é que o bicho pega. Aí a gente vai deixar para correr atrás, podendo ter se planejado e vindo numa constância para que aquele negócio durasse o mês todo. É doído aí, né não? Reclamar sem motivo justo. Mas você já parou para pensar assim, graças a Deus eu recebi e paguei tudo. Eu não vou poder sair para comer aquele sushi, Gabriel. Nem tu, né? Mas graças a Deus as contas estão tudo pagas. Isso já é um motivo de grande vitória. Sabe por quê? Porque nós olhamos às vezes, é o que eu falei, você olha para a vida do seu irmão e às vezes quer falar mal, mas você não olha pensando, cara, meu irmão recebeu e nem conseguiu fazer o rancho da casa dele. Ele nem conseguiu comprar o alimento. Ele nem conseguiu pagar o acampamento. E aí às vezes a gente ainda julga, né? Bem feito, eu falei para ele. Eu também tenho essa vontade, mas eu ajudo. Resmungar, reclamar sem motivo justo. 1 Coríntios 10:10 e Salmo 106:25 condenam essas práticas e falam sobre essa murmuração. Vamos lá. Como vencer os pecados da língua? Eu falei que eu não ia me estender muito, mas não teve jeito. Como vencer os pecados da língua? Tenho certeza que essa parte importante e principal que você estava ansioso para ouvir. Aí eu vou falar e eu quero que você me diga se realmente você estava ansioso. Corte o mal pela raiz. Dá? Para puxar ela para cá e torar? Corte o mal pela raiz. Provérbios 4:23. Bora ler? Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe por que o coração? Porque você fala o que está cheio no coração. Você pode até não falar, mas esse Deus maravilhoso, ele sonda a sua mente e o seu coração. Então, se você pensou, já vá pedindo perdão, adiante logo o seu lado. Porque não tem jeito. Provérbios 4:23. Sobretudo, você deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mateus 12:34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. É o finalzinho do verso. Mateus 12:34. Vá anotando aí a referência. Próximo passo para vencer o pecado da língua. Use para a glória de Deus. Salmos 35:28. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não sei você, mas eu tenho a oportunidade. Como eu trabalho dirigindo e fazendo entrega, eu vou orando. Eu vou conversando. Eu levanto o vidro para ninguém ficar me chamando de doido, né? Porque eu estou falando sozinho. Né? Estou falando com Deus, mas as pessoas pensam que está falando sozinho. E eu vou orando. Quem trabalha comigo, que às vezes está do meu lado, olha assim. Sei não. Mas eu vou orando. E eu vou falando com Deus, e eu vou colocando meus pensamentos, e eu vou colocando às vezes minhas frustrações, e às vezes no meio da oração o cara cruza na minha frente, José, aí aquele... Aí a gente segura, né? Porque eu estou falando com o Senhor, eu vou chamar esse palavrão para ele. A gente segura. Eu estou criando o hábito agora, acredite, eu estou criando o hábito agora, toda vez que eu entro no carro, eu puxar o cinto. Ficar vascaíno lá. Então, botar o cinto, dirigir com cinto. Eu não tinha esse costume. Aí quando eu saio, que o carro já andou e eu não coloquei, eu fico... Seu besta, coloca logo o cinto, não sei o que. A Alessandra é mesmo, aí ela, rapaz, puxa dela também. São pequenas coisas que você pode fazer também para controlar a sua língua, para usar para a glória de Deus. Comece a orar constantemente. Comece a falar com o Senhor constantemente. Você que trabalha lá no distrito, lá na parafusadeira, lá, vai ficar tremendo ali, mas vai orando.
E o irmão do lado fala amém, amém. E vai, continua. Próximo passo. Fale menos. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Fale menos. Lembra que eu falei no início? Nós temos 2 orelhas, somente uma boca. A gente quer falar mais, mas quer ouvir menos. Tem que ser o contrário, a gente tem que ouvir mais. Tardios para falar. Tardios para falar. Fale menos. Seja sensato. Próximo passo. Dependa única e exclusivamente de Deus. Dependa única e exclusivamente de Deus. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios 21, 1. O coração do rei. Quem é o rei da sua vida? É você ou é Deus? Se for você, o coração do rei é controlado, não sei para onde. Mas se for Deus, o coração do rei é controlado pelo Senhor. Então, dependa única e exclusivamente de Deus. E aí vai algumas dicas. Quanto menos você fala, mais valor tem suas palavras. A Andréia fala que eu sou o guru, né, André? Quanto menos você fala, mais valor tem suas palavras. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Você já começa a eliminar um monte de pecado da língua aí. Soberba, altivez e tudo mais. Se quiser conhecer verdadeiramente uma pessoa, não escute o que ela diz, mas observe o que ela faz. É uma verdade? É uma verdade. Porque se eu começo a observar a postura, as atitudes, eu passo a ouvir menos. Porque eu sei que no falar pode haver o tropeço. Hoje você já está aprendendo isso aí. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta para um banquete de consequências. A vida é como um grande restaurante. E desse restaurante você não sai sem pagar a conta. Então controle a sua língua. Segure ela e controle. Nem que tenha que botar uma moto ou um freio para o cavalo. Na hora da raiva, o melhor é ficar calado, pois a raiva passa, mas as palavras que falamos são inesquecíveis. É ou não é? São inesquecíveis. Você tem esse poder de decidir o que você quer fazer com essas palavras. Não confie muito em palavras. As pessoas podem falar qualquer coisa, mas as atitudes dizem bem mais. Não é feio você pedir desculpas ou admitir que está errado. Feio é demonstrar um orgulho maior que o seu erro. Feio é demonstrar um orgulho maior do que o meu erro, do que o meu pecado. Eu falei, e para aquelas pessoas que estão aqui, que eu falei alguma coisa, eu peço perdão. E não só pedir perdão, mas eu quero mudar a minha conduta para que isso não se repita. Assim como com o Antônio e com as demais pessoas, eu não quero mais fazer isso. Porque, querendo ou não, eu sei que o Antônio observa as minhas atitudes, assim como os demais jovens. E eu falhei. Não falhei, Antônio? Muito mais do que vencer, você precisa ter um motivo para essa vitória. Você quer vencer? Quem quer vencer? Na santidade no falar. Agora você precisa do motivo para essa vitória. Porque vencer só porque é legal é muito fácil. Eu quero vencer só para mostrar que eu sou melhor do que o Gleison. Está errado. Eu quero vencer porque eu quero alcançar a eternidade com esse cara que morreu por mim aqui na cruz. Ninguém menos que Jesus Cristo. Eu quero chegar lá com Ele. Mas para isso, eu preciso ser separado para Ele. Vencer por vencer não significa nada se você não tiver
um motivo para essa vitória. Quer ver só? Um exemplo. Você trabalha o mês todo, não trabalha? Por quê? Você quer o dinheiro. Ou você trabalha porque você ama o que você faz? Você quer o dinheiro ainda que ame o que faz. Você depende dele. Que dirá depender de Deus? Que dele depende tudo o que a gente tem. Aí vem o exemplo que eu tinha falado, né? Veja bem, se eu me conhecer, ninguém me ofende. Quando alguém me xinga, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira. E nos dois casos, eu não posso me ofender. Primeiro, porque se é verdade, eu vou me ofender por quê? E se é mentira e eu me conheço, eu também não posso me ofender. Melhor é ficar calado, guardar. A pessoa só me ofende se eu deixar. Você só vai se ofender se você deixar. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu quero abrir oportunidade para você que ouviu e quer um pouco mais dessa santidade. Além de levantar a sua mão, eu gostaria que você procurasse alguém hoje, um líder, seu líder de grupo, os pastores, pastor José, pastor Gleison, pastor Gabriel, pastor Nildo e as esposas deles, para conversar, para entregar essa língua e esse falar exclusivamente para Deus. Tem alguém, levante sua mão se você quiser, alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, nesse dia em que você aprendeu um pouco mais sobre santidade no falar. Tem alguém que já entregou a sua língua para Jesus, que já entregou a sua vida para Jesus, e nesse momento você quer tomar a decisão de caminhar mais com Ele, ter santidade no falar, e você precisa de alguém para lhe cobrar, para lhe instruir, para lhe ensinar. Levante sua mão, eu quero conhecer você. Você que precisa entender um pouco mais sobre essa santidade, procure a liderança. Não saia daqui sem tomar decisões que vão mudar a sua semana. Esse mês de mensagens fantásticas que já vieram e que ainda virão sobre a nossa santidade, sobre estar separado para esse Deus maravilhoso que tem grandes planos e propósitos para a nossa vida. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu me deste de falar um pouco mais de Ti. Obrigado por me usar dessa forma, mesmo quando eu achava que não seria possível. E da mesma forma eu Te agradeço por usar cada pessoa que decidiu estar aqui hoje. Eu Te agradeço porque tomaram essa decisão de vir e participar desse culto e ouvir essa mensagem que eu tenho certeza que vai transformar, que vai edificar, que é necessária na vida dessas pessoas. Eu Te agradeço imensamente por isso. Te agradeço por cada vida que Tu colocou nessa noite aqui, por cada vida que está nos ouvindo através dessa transmissão, por cada pessoa que vai ser transformada em nome de Jesus, não porque eu falei, mas porque está escrito na Tua palavra. Eu nada mais, nada menos falei do que o recado que Tu me mandaste dar. Então, protege cada pessoa nessa semana, instrui cada vida, dá sabedoria, dá discernimento, principalmente, Senhor, tenha misericórdia de cada um aqui, Senhor, que muitas vezes decide usar a sua língua para pecar contra Ti, para pecar contra o seu irmão, para difamar, para mentir, para blasfemar, para murmurar, reclamar sem motivo. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida.
nos protege, nos guarda, nos dá um restante, uma semana, Senhor, abençoada. Que nós possamos sempre estar buscando, Te buscando, para que a gente seja melhor. Melhor não do que os outros, não do que o meu irmão que está sentado do meu lado, mas melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui hoje. Se eu pequei hoje, que amanhã eu venha me consertar. Eu oro a Ti e Te entrego, Senhor, cada vida aqui nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Paz, uma boa semana. Deu certo. Porque